O Senhor é especialista em pegar quadros de fracasso e transformar em sucesso. E a gente vai viver, não tem jeito. Queira o diabo ou não, queira os adversários ou não, vamos viver o sobrenatural de Deus. O tempo é dele, a hora é dele, mas o momento chega. Tenha certeza disso. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 26. Ainda estou me adaptando com esse negócio aqui. Está estranho, mas vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 56. Vamos ler junto? Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham encontrado ou entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram para anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem a quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Presta atenção em uma coisa, gente. Toda vez que você lê a Bíblia, você tem que questionar ela um pouquinho, tá? Questionar para entender o que você está lendo. Ou seja, isso você vai fazer a exegese do texto, teologicamente falando. Quando você pega o texto, você vai dizer assim: poxa, tinha um cara que era endemoniado. A Bíblia diz que ele tinha uma legião dentro dele, que Jesus expulsa o demônio, e o demônio entra no porco, e o porco se precipita, morre, e o cara fica liberto em perfeito juízo. Mas quem era esse cara antes?
Você pode me dizer, não? Porque para ele chegar nesse estado, ele tinha um outro estado, sim ou não? Talvez ele tinha um estado de perfeito juízo, a qual ele passa a ter depois que Jesus ministra sobre ele a libertação. E do nada, esse rapaz vive cheio de demônio, a ponto de aprisionarem ele, a ponto de amarrar correntes nele, e ele também quebrar essas correntes, quebrar as cadeias, e os demônios, diz a Bíblia, que levava ele para o deserto, para atormentá-lo. Eu quero lhe falar uma coisa. Existe deserto que Jesus nos leva, e existe desertos que o diabo também nos leva, sim ou não? Existe desertos, eu vou repetir, que Jesus nos leva, e existe deserto que o diabo nos leva. Mas pastor, e o que é que eu vou fazer quando o diabo me levar? Não é isso que você tem que se perguntar. É o que é que eu faço para o diabo não me levar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Às vezes você só se preocupa quando o estado fica grave. Mas a preocupação não é quando o estado fica grave, sim quando o estado está normal. Todas as vezes que você achar que está tudo bom, é aí que você tem que abrir uma vigilância na sua vida. Esse menino, ou esse rapaz, ele tinha mãe, ele tinha pai, ele tinha casa, e ele tinha pessoas que conheciam ele. A ponto de quando Jesus ministrar a libertação dele, ele dizia a Jesus que queria ir com Jesus. Jesus disse, não, vai para a tua casa e anuncia o que Deus fez com você. E ele sai anunciando. Vocês leram comigo e você vê que ele sai anunciando. Mas eu quero contar uma historinha para você aqui. Presta atenção nisso. Mãe e pai, antes de anteceder, ou antes de acontecer o fato desse homem endemoniado, a Bíblia diz que Jesus estava no meio do mar com os discípulos, Jesus estava dormindo, e vem uma tempestade. A tempestade vem sobre o barco, balança o barco, faz com que o barco tenha a intenção de ir a pique. Jesus continua dormindo. E os discípulos despertam Jesus para acordar. E Jesus pergunta para ele, homens de pequena fé, por que vocês estão assim atormentados? E acalma o vento, acalma a tempestade e segue para Gadara. Todas as vezes, gente, que Jesus vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, antes disso vai ter uma tempestade. A tempestade vai chegar, não tem jeito. E você vai ter que ter muito equilíbrio para manter a sua fé viva no meio dessa tempestade. Mas vai chegar um momento que você chega do outro lado. Jesus tinha uma missão, e a missão de Jesus jamais ia parar por causa de tempestade. Jesus tinha certeza dessa missão, e tinha certeza que ia chegar do outro lado, a ponto de ele dormir. E os discípulos não. Os discípulos estavam trabalhando para chegar do outro lado, talvez remando, talvez tinha vela, a gente não sabe, motor eu sei que não tinha naquela época, mas o remo tinha que ter. Talvez os discípulos estavam remando, trabalhando, e Jesus descansando. Mas veio o temporal, veio a tempestade. Jesus continua dormindo. Jesus poderia acordar, mas ele prefere estar dormindo. A confiança em Deus é tamanha, a ponto que você dorme e você descansa. Esse homem que estava atormentado por demônio, ele conhecia tanto a Bíblia, porque os demônios conhecem a Bíblia, que quando ele chega lá, Jesus chega, ele vem até Jesus e diz, você vieste aqui antes do tempo? Porque o demônio sabia o tempo que ele poderia ser expulso, sim ou não? Mas Jesus não foi por causa do demônio, foi por causa do homem. Eu vou lhe dar uma lição aqui, rapidinho. Senhores mães, senhoras mães e senhores pais, quem é mãe e pai aqui, levante a mão. A maioria, né? Quem não é, vai ser. Diga você, fala assim, ó, você ainda.
Aí tem ali, ó, um casalzinho ali querendo ser. Uns 5 tá bom, viu? Para vocês. Presta atenção em uma coisa. Mãe e pai. A gente pega uma criança, troca a fralda dela, amamenta ela, veste ela, perde noites e noites, né? Cuida de todas as maneiras e encaminha essa criança para a escola. Pega, leva, traz de volta, dá comida, perde todos os seus afazeres, você deixa de cuidar de você, você deixa de viajar, você negligencia muita coisa por causa de uma criança, sim ou não? Sua criança está no estado normal, sendo ensinada por você, sendo cuidada por você, sendo amada por você. Mas chega um momento que a sua criança, ela se perde no caminho. E por ela se perder no caminho, por ela abrir uma legalidade no caminho, vem sobre ela um mal. E o mal, ele precisa de um corpo para habitar. O mal, ele não habita em bicho, ele não gosta de habitar em bicho. Então você vai ver que quando ele vai para os porcos, na mesma hora eles se precipitam ali para voltar para os ares de novo, para operar e procurar um corpo. Se você ler o meu livro de libertação, você vai entender isso, tá? O diabo, ele quer um corpo para habitar, assim como o Espírito de Deus precisa de um corpo para habitar também. O Espírito de Deus habita em mim e habita em você. Mas se o Espírito de Deus sair, o seu corpo ficará vazio e o demônio vai habitar. Não tem jeito. E o estado da sua vida será pior do que o estado que era antes. Isso é o que está escrito na Bíblia. Na área de libertação, gente, você precisa entender uma coisa. Libertação não é uma proposta. Libertação é uma necessidade. Você precisa de libertação todos os dias, senão você abre legalidade. Eu quero lhe mostrar que este homem era um homem normal. E depois o estado desse homem era o estado de um homem anormal, que não estava em perfeito estado, em perfeito juízo, a ponto de a Bíblia dizer que ele ficava nu, ele não tinha vestimenta. E eu já vi pessoas assim. Eu já fui em casa, eu fui em uma casa uma vez, lá em Cruz das Almas, de uma mulher que andava pela rua pelada. Ninguém tinha coragem de colocar a mão sobre essa mulher, a ponto de me buscar dentro de casa. Olha, meu irmão, só tem você aqui, pelo amor de Deus, tem coragem de botar a mão. Ninguém tem coragem, mas o povo não aguenta mais no bairro. Eu digo, onde é que está essa mulher? A mulher morava na roça. Quando eu entro na casa dessa mulher, gente, não tinha um móvel lá. A mulher dormia no chão. A casa era toda defecada. Só tinha fezes, urina, e ela no meio ali jogada, nua. Quando eu entrei, o bichão manifestou na hora e encostou na parede. Quem é você? De onde você veio? O que é que você veio fazer aqui? E na mesma hora, eu pus as mãos, expulsei o demônio, aquela mulher ficou liberta. Aquela mulher, quando olhou para a casa dela, ela disse: o que é isso? É minha casa. Não reconhecia a casa dela. Aquela mulher pegou uma vassoura, foi se vestir, começou a arrumar a casa dela. O bairro todo ficou olhando assim, vendo o estado daquela mulher hoje, vestida, arrumada, liberta e indo para a igreja. Mas a mulher ficou anos naquele estado. E um momento a história dela mudou. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu disse: meu Deus, como bate com a história daquela mulher. Porque se esse homem tinha um estado dele normal, e ele está nesse estado anormal, ele foi cuidado, ele foi amado, ele foi ensinado. Mas chegou um momento da vida dele que ele abriu legalidade. Quando a gente abre legalidade, irmão, o diabo domina a nossa vida. Por que tem filhos que vão para a droga? Por que tem filhos que vão para a prostituição? Por que tem filhos que se enfiam no roubo, no tráfico e tanta coisa ruim? Por que acontece isso? Se você e eu não ensinou isso? Porque existiu legalidade. E onde está a legalidade? Está na sua vida? Está na minha? Ou está em quem abriu? Em quem?
Escuta, salvação é individual, tá? Essa mensagem é um ensino para mim, um ensino para você. Vi, solta esse retorno aqui. Solta para mim, por favor. Solta aí ele. Já fiquei surdo com esse microfone. A salvação é individual. E essa mensagem é para que eu entenda e você entenda que o trabalhar não é meu, o trabalhar não é seu, o trabalhar é de Deus. Só Deus tem um futuro traçado para a sua geração. Pastor, e se a minha geração escorregar? Confia no Deus de Israel. Continua orando, continua amando, continua cuidando, porque Deus na hora certa irá chegar. E o tempo não é o tempo que o diabo imagina, é o tempo que Deus quer. Olha que o Senhor, Ele vai até o homem. O homem não atravessou o rio, o Senhor foi até ele. Por que o Senhor foi? Porque era necessário. O Senhor queria trabalhar naquela cidade de Gadara. O Senhor queria visitar a todos que estavam ali, mas nele não precisava pregar, porque quando a história é muito trágica, quando acontece o milagre, o próprio milagre prega. Entenda o seguinte: quanto mais a história é complicada, quanto mais a história tem dificuldades, quanto mais aumenta o problema, essa situação, essa dificuldade é quem vai ministrar na vida de pessoas. Por que isso, pastor? Eu não faço nada, eu sou tão bonzinho, tão boazinha. Por que essas coisas sobrevêm sobre mim? Porque acontece na minha vida. Porque é necessário. É necessário porque o Senhor, Ele não pode se manifestar sem nada acontecer. Entenda o seguinte: o que eu e você pode resolver, não precisamos de Deus, precisamos? Mas quando a gente não pode resolver, é a hora que Deus quer resolver, gente. Por quê? Porque quando Deus resolve, Deus muda a história da sua geração. Deus muda a história da sua família. Deus muda a história da tua casa. E quando você vê a sua casa sendo toda transformada, porque esse é o objetivo não é eu me salvar sozinho. O objetivo é eu salvar toda a minha casa. O objetivo é eu salvar toda a minha família. Minha esposa ministrou sobre uma história aqui de Moisés, que enviou 12 espias para a terra, e quando volta, só volta Josué e Caleb acreditando. O resto não acreditou. E Josué foi um dos homens que declarou: Senhor, eu não sei esse povo, mas uma coisa eu quero lhe dizer: eu e minha casa servirá ao Senhor. O objetivo é eu salvar a minha casa, é você salvar a sua casa. Você não tem como salvar uma pessoa lá em São Paulo, a não ser que uma mensagem sua chegue lá e a pessoa se toque com aquela mensagem e ela mesma decida ser salva. Mas em sua casa você tem o potencial, você tem como trabalhar no seu lar de uma forma sobrenatural para salvar toda a sua geração. Como é isso, pastor? Sendo exemplo, sendo fiel, obedecendo, não abrindo brecha, não dando legalidade. Porque quando a gente dá legalidade, e agora eu quero abrir um parênteses aqui, para você entender o que a legalidade faz na sua vida quando você abre ela. Porque existem pessoas que a gente ajuda, porque existem pessoas que a gente estende a mão, porque existem pessoas que a gente abençoa, que a gente coloca na nossa casa, que a gente bota para sentar na nossa mesa, que a gente coloca no nosso rol de relacionamentos. E esse tipo de pessoa, de uma hora para outra, muda e se levanta contra você. Por que isso acontece? Eu quero desmistificar aqui um evangelho que está sendo pregado, um evangelho de vingança, um evangelho de justiça, um evangelho de juízo. Esse evangelho não existe, gente. Essa pessoa, ela um dia foi boa, essa pessoa um dia foi bacana, essa pessoa um dia foi legal, essa pessoa um dia chorou com você, comeu com você, sentou na mesa com você, mas essa pessoa abriu legalidade, e quando ela abre legalidade, o demônio toma conta dela. Não é ela sozinha, é o Espírito que está nela.
Você tem que começar a entender o que é que Cristo quer te ensinar. Por quê? Senão você vai ser uma pessoa que vai ter raiva de outra, vai ter ódio de outra, vai ter rancor de outra, vai apontar a outra e vai se tornar igual a ela. Você está entendendo? Porque você vai abrir uma legalidade onde o diabo vai tomar conta de você e você vai se irar com a outra pessoa em vez de orar pela outra pessoa. Jesus nunca mandou nem eu nem você ser inimigo de ninguém. Mas hoje virou moda dentro da igreja, as pessoas viraram inimigas umas das outras. Virou moda dentro da igreja, as pessoas se levantarem uma pelas outras. O que acontece nisso, nesse nosso meio? Por quê? Porque aprendeu um neopentecostalismo maluco que as pessoas estão ensinando aí, de vingança, de Deus vai te matar, de Deus vai te destruir, de Deus vai levantar a mão, de Deus vai pesar a mão na cabeça da pessoa. Para com isso, gente, desacredita disso, pelo amor de Deus, porque Jesus veio para salvar, para dar vida, para transformar, para curar, para libertar e para meter a mão, para mudar a história de pessoas, não matar pessoas. Se ele quisesse matar, estalava o dedo e matava todo mundo, mas não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é amar, foi dar a vida por elas, e todo aquele que aceitar ela como Senhor e Salvador, ele aceitará diante do Pai. Aí tem gente querendo criar ódio, querendo criar raiva, querendo ser melhor do que o outro, está um monte de pataquada. O que é isso, gente? Tira isso da cabeça, pelo amor de Deus. Jesus muda a história toda para a multidão e diz: espera aí que eu tenho que ir lá do outro lado para ajudar uma pessoa que sozinha ela não vai se levantar. Você quer ajudar as pessoas que são boazinhas com você? Isso é muito fácil, cara. Você quer estender a mão para a pessoa que está de pé já? Isso é fácil. Você quer amar aquele que te ama? Isso também é fácil. Mas senão a pessoa não pode falar nada, você não pode apontar nada, não pode criticar, você não pode falar uma coisinha para você que você se fere. Pelo amor de Deus. Que isso? As pessoas perderam a liberdade de falar agora. Você não pode nem falar o que você está sentindo. Você perdeu a liberdade de falar. Tem mulher que não pode abrir a boca em casa com o marido e falar assim: ai meu amor, não gostei disso, que o marido fecha a cara. E vice-versa. Tem filho que não aceita mais repreensão de pai e de mãe, porque fecha a cara, e o pai deixa de repreender, deixa de corrigir, porque meu filho vai se virar contra mim. Que se vire contra, mas que aprenda. Não deixe de falar a verdade, porque a verdade vai doer. Fale a verdade, doe quem doer, mas continue amando, continue cuidando, continue ensinando, continue sendo o que Deus te chamou para ser, pelo amor de Deus. Ah, eu não tenho paciência. Exploda a sua paciência. Você vai ter que aprender a ter paciência, porque quanto mais você tem tribulação, é necessário para você ter a paciência. Ah, mas eu não tenho saco, eu não tenho saco. O problema é seu, minha filha. Você precisa mudar, porque o problema não está na pessoa, não é você que não está tendo saco para suportar. O erro está em você. Você está entendendo, gente? Ah, mas eu estendi a mão para fulano, eu não vou fazer mais nada por ninguém, porque todo mundo é miserável. Espera aí, gente, você está generalizando. Nem todo mundo é miserável. Ainda existem pessoas boas na terra. Ainda existem pessoas que infelizmente vão se voltar para Jesus, e outras vão se perder no caminho. Mas a gente está ali para ajudar aqueles que se perderam no caminho. Quem já tem Jesus, amém. Mas eu estou preocupado com quem não tem. Se eu for me preocupar com quem tem, vou perder meu tempo. Quem já tem não precisa da minha ajuda, mas quem não tem precisa da minha ajuda, precisa da sua ajuda. Aí você fecha a cara, aí você fica injuriado. Ah, perdeu os meus porcos tudo. Os homens ficaram revoltados com Jesus. A preocupação dele não era com o homem de Gadara, não, era com os porcos. Ficaram revoltados. Poxa, meus porcos morreram. E aí saíram, foram lá chamar o povo. E quando chamaram o povo vê o homem o quê? Sentado do lado de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E a Bíblia diz que o temor tomou aqueles homens. Está entendendo, gente? Não é a matéria, não são as posses que vai fazer as pessoas temer. O
que vai fazer as pessoas temerem de fato e crerem no Deus que você serve, é a vida que você leva, é o seu perfeito juízo, é você estar no seu perfeito estado, no seu perfeito juízo, é você estar vivendo o que Deus tem para você de fato. Jesus disse para ele: olha, vai lá, anuncia o que Deus fez. A Bíblia diz que ele sai anunciando o que Jesus fez. Isso quer dizer que o homem não conhecia Deus. O homem conheceu de fato quem fez algo por ele. Presta atenção numa coisa. Pessoas que reconhecem vão sempre te aplaudir. Pessoas que não reconhecem não vão te aplaudir. Mas isso não quer dizer que essa pessoa é ruim, cara. Bota isso na sua cabeça. Quem é que está nela? Começa a perguntar: meu Deus, por que essa pessoa mudou de uma hora para outra? Por que essa pessoa está mudando? Que espírito que está entrando nela? A Bíblia vai dizer que existia uma adivinha, e essa mulher que adivinhava tudo, fazia com que os homens ganhassem muito dinheiro. Ela adivinhava tudo das pessoas. Mas uma hora Paulo passa por esse lugar. E quando Paulo passa, ela começa a dizer: verdadeiramente, esse é homem de Deus. Está falando coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Chamando Paulo de quê? De homem. Mas Paulo não tinha intimidade com ela. Só sabe de fato quem é homem de Deus quem tem intimidade com o outro. Sim ou não? Dentro de casa é que as carapuças caem. É ou não é? Quem convive que sabe se é ou se não é. Sim ou não? É que você vai dizer se a mulher é mulher de Deus mesmo, se o homem é homem de Deus mesmo. Porque dentro de casa, ó, estou entendendo. É assim ou não é, gente? O pau quebra. Ah, mas estava orando agora, mas o pau está quebrando em 2 minutos depois. E aí, esqueceu que tinha Deus. Aí Paulo, peraí, eu sei o que é que eu passo, minha filha. Você está me chamando de homem de Deus? Eu já conheço quem é que está aí. Espírito de adivinho, saia dela agora. O espírito de adivinho saiu da mulher. Mas a mulher é gente boa, adivinhava tudo. Muita gente gosta das adivinhações, mas não é adivinhações que vai fazer você se firmar com Deus não, viu? É o seu compromisso e a sua obediência. O que vai fazer você se firmar com Deus é o que você faz para Ele de fato, não o que as pessoas te falam. Não se importe muito com o que as pessoas te falam. Se importe em você fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Aí a Bíblia vai dizer que os homens se revoltam com Paulo. Tira esse cara daqui. Como é que esse cara expulsou o espírito da mulher? Arranca ele daqui, pelo amor de Deus, vai fazer a gente quebrar. Sabe por quê? Porque tem muita gente adivinhando um monte de coisa e ganhando dinheiro nas costas de um monte de bestalhado. Ainda bem que isso está gravado, que é para chegar na nação. É um monte de gente adivinhando CPF, nome, um monte de palhaçada. E o povo dizendo assim: meu Deus, Deus está falando. Falando o quê, irmão? Porque falou seu nome? Eu também sei seu nome. Mas eu não preciso falar que Deus falou seu nome. Isso não acrescenta nada na sua vida. Ah, mas a Bíblia diz que Deus chama pelo nome. Naquele grande dia, Deus vai chamar pelo nome. Ó, no fim dos tempos, Deus vai te chamar pelo nome. Sim, no fim dos tempos, não agora. Para quê? Qual é a necessidade disso? Se Ele mesmo pode te chamar. É um monte de pataquada, gente, que a pessoa ouve ali, aí leva aquilo para casa. Meu Deus, Deus falou. Aí lembra que Deus falou naquele dia. Aí disse que Deus falou. No outro dia esquece. No outro dia já acabou. E no outro dia está fazendo a mesma coisa. E aí a revelação acabou, não foi? Ah, não, se cumpriu. Mas também não falou nada. Como é que vai se cumprir? Só falou o nome. O que você estava orando, Deus falou que Ele te dá. Pô, quantas vezes você já orou? Você não sabe nem mais o que você orou. É um monte de baboseira e o povo acreditando. O povo acreditando.
Claro que existem profetas de Deus e eu acredito nisso. Eu sei que existem homens e mulheres de Deus, temente a Deus, que são usadas por Deus de fato, que tem compromisso de oração, mas que não vende o evangelho. Se vender o evangelho, Deus não está usando não. Porque o evangelho não é para ser vendido. O evangelho é para ser apregoado. Ah, pastor, mas tem que dar uma ofertinha. Claro que tem que dar uma ofertinha. Mas ele não pode colocar a oferta acima do evangelho. Colocou, aí minha filha, alguma coisa tem aí nesse negócio. Como diz os mais velhos, nesse angu tem o quê? Tem caroço. Observe as coisas, gente, seja claro. Olha, o evangelho é tão leve, e às vezes as pessoas ficam ali maquinando um monte de coisa. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ser espiritual. Não, você tem que ser verdadeiro. Espiritual não depende de nada. Você pode ser espiritual agora aqui, e amanhã você não ser, você tem que ser carnal. Sim ou não? Hoje você pode estar orando, amanhã você não quer orar. Hoje você jejua, amanhã você não quer jejuar. Então esse negócio de espiritualidade, para com esse negócio, você não vai ser espiritual 100% nunca. Você é carne e espírito. Agora mesmo nós estamos cultuando, nós estamos no espírito. Acabou o culto, vocês vão para a carne, vão comer. Vai ou não vai? Falar besteira, assistir Netflix alguns, e por aí vai. O outro vai programar o dia de amanhã. E vida que segue, sim ou não? Ou você vai sair, vai sair daqui rodando, pirotando, entrando no carro, dando glória a Deus, aleluia, louvando, adorando, vai dormir louvando, adorando. Não dorme, para dizer, não dorme, né? Porque não vai dormir, porque está espiritual, então não dorme. Não. O que a gente precisa é ter serenidade nas coisas. A gente precisa de juízo. Juízo. Essa guerra que as pessoas estão causando uma com as outras, gente, é uma guerra maligna. Por que o índice de divórcio está aumentando a cada dia que passa? Porque qualquer coisa a pessoa diz, vou separar. Por quê? Porque não aguenta uma briguinha. Qualquer briguinha, qualquer confusão, que nada, vou separar. Ainda por cima os homens de hoje, que não tem homem muito na terra mais, os homens de logo, ó, abre ali a porta por favor. Os homens de logo. Os homens de logo, vou largar que está cheio de mulher na terra. Não é isso que Deus quer não, gente. Uma guerrinha que tem no lar que você não sabe resolver com sabedoria, porque você precisa de sabedoria para resolver isso. E qual é a sabedoria, pastor? É entender o que eu preciso sentar ali na hora e conversar para não machucar e não ferir. Aí se eu pensar só em mim, eu vou ser egoísta, sim ou não? Eu vou ter que pensar no outro primeiro. É assim ou não é? Mulheres, levante a mão para eu conhecer vocês. Quem é a mulher aqui que pede perdão, mesmo estando certa? 1, 2, está vendo? Acabou as mulheres. 3, 4. Não. Pede, desculpe. Pede perdão mesmo estando errada. Vai lá. 1, 2, 3. Já, não. 4, né? Diminui, ó. Os homens, quem pede perdão mesmo estando errado. Levanta a mão aí, homem, pelo amor de Deus. Você está vendo que o homem, presta atenção aqui agora, gente. Eu falei isso só para provocar, mas presta atenção. Você está vendo que o homem é mais fácil de perdoar do que a mulher? É ou não é? É ou não é? Mas existem também mulheres que têm esse potencial de perdoar. São poucas. Volte para cá para o culto. São poucas, tá? Poucas. É por isso que a Bíblia fala que quando você acha uma mulher sábia, você acha riqueza, viu? Vamos transformar as mulheres em sábias. Inclusive dia 11, gente, tem vai ter uma imersão aqui muito forte, que todas as mulheres são convidadas, não tem negócio de pagar, nada disso, é gratuito.
Tá? Dia 11 de novembro, você não pode perder. Vocês mulheres se inscrevam logo aí, em nome de Jesus, que precisa da inscrição para cada quantidade de pessoas, para não vir a mais. Né? Então já se inscrevam aí. Depois eu pedi a Flavinha para colocar lá no Instagram, e aí vai ter o link e precisa se inscrever, tá? Para vocês estarem participando. Quem já se inscreveu? Aí é só uma, tá vendo? Então nenhuma mulher se inscreveu ainda. Vai ser o dia de mulheres ministrando aqui sobre tudo da área de mulher, tá? Então é muito importante para as mulheres. Vamos lá? Porque o homem é muito mais fácil de perdoar do que a mulher. Por quê? Para reinar paz não lava. Homem não gosta de guerra. O homem não quer. Vem cá. O homem não gosta de guerra. Eu vou fazer igual a igreja do véu. Vou botar o homem do lado de cá, a mulher do lado de lá, viu? Fica mais legal, né, mano? O homem não gosta de guerra. É sério. O homem quer paz. E claro que depois ele quer recompensa, né? Que ele não é besta. Não vamos falar disso. Mas todo homem quer recompensa. E ele sabe que só dá a recompensa quando amolece o coração da mulher. Senão a recompensa não chega. O sangue de Jesus tem poder. Aí vira noite, vira dia, vira mês, vira semana. Mas o homem antecipa logo. Amorzinho, você sabe que eu sou sempre errado. Porque é melhor ser feliz do que ter razão, viu? É, não é? E aí já pede perdão. Não tem jeito. Resolve o problema. Existem legalidades que a gente abre na relação, gente, que às vezes é tão besta, e que por falta de perdão pode vir um divórcio, pode vir uma perda de admiração, pode olhar para a pessoa ali e começar a sentir raiva, sentir ódio. Está entendendo? Do nada. E outra coisa, começar a fazer comparações com outros relacionamentos. Isso é o pior absurdo. Comparações com outro relacionamento. E aí você compara e começa a pesar na balança por causa de uma besteira. Mas quem está influenciando você a pensar assim não é você mesmo. Porque no seu estado normal, no seu juízo normal, você não pensa assim. E aí você não percebe. E a falta de percepção faz com que você ache que você tem Deus e quem está perdendo Deus é outra pessoa. Escute isso, tá? Por quê? Ficou silêncio agora, foi? Sangue de Jesus tem poder, meu pai. Continua rindo. Não deixe que isso aconteça. Porque aí começa a vir esse negócio de dizer: eu vou divorciar, eu vou divorciar, eu vou divorciar, eu vou divorciar. Não vou aguentar, não vou aguentar, não aguento mais. Um saco isso. Toda hora se repete, toda hora acontece uma coisa, toda hora é a mesma coisa. Parece até que a gente está falando com grego. Bloqueia isso na sua cabeça. Nunca mais diga que vai divorciar, que isso se repete, que isso não dá certo, que isso está toda hora acontecendo, que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a palavra tem poder. E o diabo, ele não tem poder de te separar, mas ele tem poder para fazer você falar. E quando você fala, a coisa acontece. Quando você quer algo tão importante na sua vida, e você mentaliza, e você começa a dizer que quer, que vai ter, que vai conquistar, você conquista ou não conquista? Dá certo de uma hora para outra, né? Parece até mandinga, mas não é. É porque você acreditou naquilo. Você deixou aquilo vir tão forte na sua vida, que você disse: eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima, e a coisa funciona. É o pensamento positivo. O pensamento positivo acontece. Nós que somos cristãos chamamos de fé. A gente materializa a fé, a gente acredita que vai acontecer, e vai acontecer e acabou. A mesma coisa é quando você começa a pensar negativo, a colocar um copo de água como se fosse uma tempestade.
Assim é você, mãe, quando você começa a declarar sobre o seu filho que o seu filho não presta, que o seu filho não vale nada, que o seu filho não tem valor, que o seu filho você ensinou tudo, mas ele aprendeu tudo errado. Não, não é momento de você acusar. É momento de você orar pelo seu filho e acreditar no seu filho, que o seu filho vai dar a volta por cima e que o seu filho ainda vai te dar muito orgulho. Porque a crítica é fácil, mas a oração é para quem crê no Deus poderoso que faz milagre. A palavra de bênção é para que você acredite que essa palavra vai ser materializada na sua casa. E é por isso que é necessário você abençoar a sua criança, abençoar a sua família, abençoar o seu lar, abençoar os seus negócios. Entenda o seguinte, gente. Quando você acha que o seu negócio vai quebrar, e aí você bota na sua cabeça: poxa, eu já fiz de tudo e meu negócio não tem jeito. Você não fez de tudo ainda. Você não fez. Eu levei fulano lá para orar, levei ciclano para orar, levei um monte de pessoas para orar e nada aconteceu. Mas você não orou ainda. Você acreditou na oração de outras pessoas, mas você ainda não mergulhou. Você ainda não se aprofundou. Você ainda não entendeu o que Deus quer com você. E aí você confia nas pessoas, o seu negócio vai a pique, e você coloca a culpa nos outros, mas não assume a sua responsabilidade. Isso se chama-se autorresponsabilidade. Você precisa assumir o que você fez, e não colocar a culpa nos outros. É muito fácil você culpar A, culpar B, culpar C, culpar D, mas difícil você assumir que você que é o errado. É você que está afundando o negócio. É você que não está mais sendo aquela pessoa que lutava e que acreditava que Deus era com você de fato. E aí você deixou o negócio ir a pique. Pastor, mas as coisas não estão fáceis não. Por quê? Porque mudou o presidente? O que é que o presidente faz por você? Nada. Muda nada na vida de ninguém, gente. Isso é história fiada. O presidente vai fazer mal para você. Que mal? Peraí. Quem toma da sua vida é você, moço. Tem esse negócio não de mal. Você mude, ó. Mude as artimanhas, mude as estratégias. Então entenda uma coisa. Você é que vai se responsabilizar por tudo que você anda fazendo. Então as pessoas querem porque querem que as coisas aconteçam do nada, no estalar de dedo. Gente, eu nunca vi ninguém crescer de cima. Você já viu? Você já viu alguém crescer de cima já? A pessoa cresce, vai crescendo, né? Só na rede social que você conhece uma pessoa agora, já vê ela grande, acha que ela já chegou ali, naquele momento ali já grande. Mentira, ela já começou ali do zero, do primeiro seguidor, do segundo, terceiro, e aí foi. Mas você acha que tudo é rápido, e hoje a juventude acha que tudo é um flash. Tudo pode acontecer rapidamente na minha vida. Fecha só essa portinha, pai, para mim, por favor. Tudo pode acontecer rapidamente na minha vida, e não. Não. Há um tempo determinado no céu para todas as coisas. Quando Jesus chega para mudar a história daquele homem de Gadara, será que Jesus não sabia que tinha nele uma legião? Claro que sabia. Jesus sabia qual era o estado daquele homem. Mas mesmo assim Jesus pergunta: quem está aí? E às vezes tem pessoa que acha que entrevistar demônio é loucura, mas não é, gente. Na obra de libertação, se você não sabe quem é o chefe que está comandando tudo ali, você expulsa o demônio fraco, que é aquele que manifesta. Porque o forte não bota a cara. O forte só bota a cara quando você chama. Aí tem pessoas que ficam com medo de ver aquilo ali, mas o medo de ver aquilo ali não vai mudar a história daquela pessoa. O que vai mudar a história daquela pessoa é você libertar ela de fato. E para libertar um diabo, tem que libertar pela raiz. Não liberta pelo o aparente, não. Esse que manifesta é o fracão. É o que a pessoa na mente mesmo ali está rejeitando. E aí manifesta.
Mas o fortão, se você não chamar, ele não vem. O estado daquele homem era horrível. E os demônios foram para onde? Para o porco. E do porco foram para onde? Para o rio, para o precipício e morreram. Não foi assim? Eles voltam para os ares. Entenda isso aqui. A sua guerra não está vencida, tá? Não é porque está dando certo hoje que amanhã pode não dar errado. Tem gente que não vai falar isso, porque tem gente que vai massagear o seu ego e vai forçar a sua mente e dizer que tudo vai ser bom, tudo vai ser lindo para você. Mas não, eu não faço isso. Até porque na minha vida não é lindo, então na sua também não vai ser, não tem jeito. E se a minha vida fosse tudo lindo, alguma coisa estava errada comigo. Porque não existe isso. A Bíblia fala que vamos ter aflições, mas precisamos ter ânimo para vencer. E de fato, os demônios que foram para os territórios, continuaram ali naquele território, procurando alguém para o quê? Para repousar de novo. O diabo ainda não morreu, os seus espíritos imundos ainda não morreram, eles estão aí, nos ares. E quando a Bíblia fala que não é para a gente se preocupar, né, com a nossa carne e com o nosso sangue, não é para a gente lutar contra a carne e contra sangue, e sim contra principado e potestade. A Bíblia não está falando de você. A Bíblia está falando porque você às vezes está guerreando com o outro, com a carne dele, com o sangue dele. Porque se aquele versículo estivesse falando de mim, Jesus não mandaria eu nascer de novo, tomar minha cruz e seguir. A minha cruz está falando da minha cruz, não a cruz que você pensa que a cruz está em casa lá, pelo amor de Deus, não é essa cruz não, essa cruz é outra, viu? É a cruz normal, que é você. Você vai tomar você mesmo. Mas nesse versículo, Jesus está falando, o Senhor está falando para a gente não lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra principados e potestades que estão nos ares. Porque essa é a principal guerra, gente. Quem são os principados e os potestades que estão nos ares? Você vê? Nem eu. Um certo tempo eu ainda vi, mas eu pedi a Deus para tirar esse negócio de não queria ver mais demônio nenhum. Todo culto eu tinha que parar para libertar um diabo de alguém, que eu estava vendo o diabo ali na pessoa. Aí eu digo, eu quero mais isso não. O sangue de Jesus tem poder, eu quero pregar e daqui a pouco eu vou parar para libertar um diabo ali. Isso é horrível. E eu via nitidamente o espírito ali, ó, nitidamente. Pedi a Deus para arrancar isso, Deus arrancou, graças a Deus por isso. Eu não preciso ver demônio, eu quero ver o Senhor. Nem anjo eu quero ver, a não ser que ele venha com as bandejas, né? Você vier com aquela bandeja a me servir ali, eu digo, vem anjo, deixa aqui e vai-te embora, viu? É ou não é, gente? Mas é sério. Quando o Senhor está falando que a gente tem que lutar contra principado e potestade, a gente tem que observar uma coisa: principado e potestade que estão nos ares, ou seja, tudo aquilo que influencia você, tudo aquilo que faz com que você enxergue de ruim, ouça de ruim, isso aí pode acabar com você. E como eu sei que é ruim aquilo que eu estou ouvindo? Porque eu sei o que a palavra me diz. E o que a palavra te diz é que vai te proteger, que vai te blindar. Como eu sei que aquilo que eu estou vendo é ruim? Porque eu sei que a palavra me diz. Gente, o olho cobiça aquilo que vê, sim ou não? E o ouvido, ele tem o poder de filtrar aquilo que ouve. Os órgãos principais para você não deixar o demônio entrar na sua vida está naquilo que você vê e naquilo que você ouve. É a visão e a audição. Então blinda isso.
Brinda isso. Senhores homens, vocês que gostam de olhar as mulheres na rua, brinda isso. Falando sério. Não olha não, cara. Por quê, pastor? Porque se você olhar uma vez, tudo bem. Mas quando você olha de novo, porque você já viu tudo. Homem é assim. Homem tem raio-x. Então não olha. De impacto, beleza. Mas aí desvia o olhar. Porque se você olhar, você vai comparar. E se você fizer comparações, o bicho vai pegar. Talvez você até não deseje, mas você começa a comparar. E aí a mente começa, ó. E a mente é o Satanás, irmão. Para pensar. Mulher é a mesma coisa. A mulher diz que não olha para homem. Mentira, olha. Às vezes olha mais do que o homem olha. Olha, cara. Elas falam que nada, você que olha. Mentira, olha também. Assim como ela olhou para você que está aí do lado, ela também olha. Por que, gente, isso? Porque é onde mais o diabo trabalha, cara. É na família, é dentro de sua casa, é no seu lar. É onde mais ele tem trabalhado. Só tem uma coisa que destrói o seu dia. É você estar brigado. Você não está bem. O dinheiro pode até faltar, mas se a mulher disser para você que está do seu lado, bora meu amor, a gente vai vencer na vida, pronto. Você está sem R$1, você acredita nela, na fala dela. E tudo passa a dar certo, sim ou não? Passa a dar certo. Então não é dinheiro, não é nada. Pode até não comer nada. Se vocês dois se unirem ali e dizer, vamos jejuar até Jesus mandar, você jejua uma semana, 40 dias, não sei quantos dias, mas jejua junto. Mas se um falar do ovo ali, ó, começar a guerra, aí o bagunça pegou. Está entendendo? Vocês precisam estar lado a lado. Eu estava falando lá com um casal lá fora. Deus não chamou vocês para serem dois. Deus chamou vocês para serem um. Quando é dois, quando vira dois, quando são dois, a guerra está feita. Mas quando é um, tudo dá certo. Então o que é que Jesus quer trabalhar? Ah, mas aí, presta atenção, como o Senhor vai libertar essa pessoa que está vivendo esse estado derrotado, esse estado de fracasso? Minha filha, meu filho, presta atenção numa coisa, escuta isso, para o Senhor não há nada impossível. Quando Deus quiser tocar, Ele vai tocar. Enquanto Deus não tocar, é porque Ele está trabalhando. Trabalhando em quem, pastor? E você? Trabalhando na sua vida. Trabalhando na sua casa. Jesus estava trabalhando talvez lá na casa do Gadareno. O pregador é meio malucado. E tem hora que eu gosto de ficar pregando também, mas não prego toda hora não. Mas Jesus estava trabalhando lá. Para quando o filho chegar, o pai e a mãe se curvar, toda a sua família se curvar, toda a vizinhança se curvar e todos eles passarem a adorar a Deus. Escuta uma coisa. Deus não quer só trabalhar em um, gente. Deus quer trabalhar em todos. Quando eu aceitei Jesus e comecei a mudar minha vida, porque aceitar Jesus é uma coisa, é o primeiro passo. Mas mudar de vida é para quem está determinado, tá? Quando eu comecei a mudar minha vida, toda a minha casa se rendeu a Jesus. Veio minha mãe, veio meu pai, veio minha irmã, veio meu cunhado, veio toda a família. Tem minha irmã só que não se converteu ainda, mas quando a coisa aperta, ela liga para quem? Meu irmão. Que foi, minha irmã? Eu queria te pedir para você fazer uma oração. Eu disse amém. O que é que está pegando? Você é forte, você é guerreira, você é valente, você vai dar a volta por cima. Ela entra e sai no hospital, entra e sai no hospital, entra e sai no hospital, e nada acontece com ela. Por quê? Porque Deus guarda. Ela passou 1 ano na UTI com miasteníase. Quem conhece essa doença? Miasteníase. Perde as forças dos órgãos, o olho cai, o corpo cai, você fica parecendo um boneco. Você não tem força. Para dormir tem que dormir com aparelho. Hoje ela não dorme com aparelho, hoje ela nunca mais foi no hospital, ela se cuida, tem um cuidado dela, não pode fazer muito esforço, mas hoje ela está aí, vivendo a vida dela. Foi um milagre, o médico disse, já era, acabou, mas ela voltou.
Então, Deus, Ele sabe trabalhar na hora certa. Todas as vezes que minha mãe fala, ela precisa se converter, eu digo, minha mãe não precisa, minha mãe, você que você precisa se converter de novo. Porque ela, quando ela vê você, ela fica crente. Enquanto ela não vê você, ela não tem como ser transformada. Sim ou não, gente? A realidade é essa. Se ela gosta mais de você, minha mãe, ela convive com você, é você que ela vai ver que você é crente, minha filha. Ela me vê uma vez no ano. Ela vai ver ali eu pregando, mas não está convivendo comigo. Ela vai, você começa a enfiar Jesus pela goela dela. Ela não aguenta, ela fica entupida, engasgada e quer vomitar. Não enfia Jesus pela goela. Não vai mudar a história de ninguém, fumando Jesus pela goela. Vai mudar a história de pessoas, você vivendo Jesus. E o homem queria ir, e Jesus disse, não, vai lá, mostrar para as pessoas que você agora está em perfeito juízo. E quem foi que fez isso por você? O Deus que fez isso. E o homem sai anunciando. Assim vai acontecer com todos aqueles que não se converteram ainda na sua casa. Eu quero liberar uma palavra profética. Toda a sua casa servirá ao Senhor. Toda a sua casa, não é você, presta atenção, olha, não é você que vai tocar, é Deus que vai visitar aquela pessoa que está mais perturbada. É Deus que vai visitar ela, que vai ter um encontro com ela e que vai de fato libertar aquela pessoa. E você vai dizer assim, poxa, como é que essa pessoa está agora? O que é isso? Eu preciso me converter mais, porque essa pessoa está no estado melhor do que o meu. Você entende isso? Você pode aplaudir Jesus, porque o seu filho não vai se perder, a sua filha não vai se perder, o seu marido não vai se perder, a sua esposa não vai se perder, nenhuma das suas casas vão se perder. Deus está brindando a sua família, Deus está protegendo a sua família, Deus está guardando o seu lar, e ninguém vai destruir aquilo que Deus te deu. Quem Deus te deu, cuida, ame, não rejeite seu filho, não rejeite seu marido, não rejeite sua esposa, não rejeite nenhum dos seus, porque é teu, tá bom? É teu. Para de dizer que vai divorciar, para de falar besteira, para de abrir a boca para amaldiçoar a sua casa. Você é profetiza do lar, você é profeta do lar, profetize vida no seu lar, profetize no meio de um vale, mesmo que esteja seco, porque Deus fará restaurar em nome de Jesus todos aqueles que estão seco ou sequíssimo. O Senhor trará vida novamente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana cheia da presença dEle, que você possa sair daqui hoje entendendo que a libertação é todos os dias, que você precisa evitar com que a sua vida venha a ter legalidade para o estado seu não piorar, não viver um estado de desordem, um estado de falta de juízo, um estado onde você sai de si. Pelo amor de Deus, não permita que isso aconteça na sua vida. Continue orando, continue buscando, continue fechando todas as brechas para que o Senhor te proteja sempre em nome de Jesus, e que o mal nunca queira entrar na sua vida. Quando ele pensar em chegar perto de você, ele não vai conseguir, porque tem um habitando em você, habitando na sua casa, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Pai, que o amor do Senhor esteja com os teus filhos, que a graça do Senhor esteja com os seus filhos, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para sempre.